Olá, meu nome é Roberta Ismael Dias Garcia e eu sou professora auxiliar da disciplina de otorrinolaringologia. E o tema a ser abordado nessa aula é disfagia. O que é a deglutição? É o transporte seguro, é a propulsão do alimento desde a boca até o estômago. E o que é a disfagia? É qualquer distúrbio desse transporte, é qualquer distúrbio da deglutição. A disfagia, ela leva a complicações, que são desidratação, desnutrição e aspiração, que leva à pneumonia aspirativa. Lembrando que essa pneumonia aspirativa, ela pode ocorrer por aspiração de alimento ou de saliva em indivíduos que têm estase salivar por conta dessa alteração de deglutição, e essa saliva pode a longo prazo ser aspirada e o indivíduo acabar desenvolvendo um quadro pulmonar por conta da aspiração crônica dessa saliva. Lembrando que a disfagia, ela leva a uma exclusão social. Por quê? Porque comer é um hábito extremamente prazeroso e leva a um convívio social. Então, o indivíduo disfágico, ele acaba sendo excluído socialmente. O aspecto fundamental da reconfiguração da laringe e da faringe é o quê? É a transformação de uma via respiratória numa via digestiva. E existem mecanismos de proteção que são altamente especializados. Para quê? Para prevenir a entrada do alimento na via aérea durante a deglutição. E a gente vai falar um pouquinho disso adiante. O fechamento da laringe, ou seja, da prega vocal, é a chave para a proteção da via aérea. Como é que ocorre, então, o fechamento da laringe? As pregas vocais se aproximam, tanto as verdadeiras pregas vocais, que são essas aqui, quanto as falsas pregas vocais, que são as bandas ventriculares, elas se aproximam, elas fecham. A epiglote, que é essa estrutura aqui, ela cobre o ádito da laringe e a laringe fica fechada. Aí o alimento que vem daqui ele é direcionado para os recessos piriformes e aqui ele vai para o esôfago através da abertura do esfíncter superior do esôfago. Então, a glote é a barreira mais eficaz contra a aspiração no momento da deglutição. Nesse primeiro vídeo, o que nós podemos observar? Então, é um vídeo de uma nasofibrilaringoscopia de um indivíduo, aqui a presença da sonda de alimentação, e esse indivíduo fonando. O que a gente pode observar? Que ele tem uma paralisia da prega vocal direita, ele tem uma alteração desse fechamento glótico. E isso, então, pode levar a quê? A uma aspiração do alimento, porque ele perde o fator de proteção no momento em que ele está deglutindo. Esse segundo vídeo é uma imagem de laringoscopia direta, mais estroboscopia, que é um exame um pouquinho diferente do anterior, que é uma fibra rígida, por isso que a gente tem uma imagem melhor. Aqui, então, o que a gente observa? A gente observa, então, que o indivíduo tem uma paralisia da prega vocal esquerda. Então, ele tem uma fenda glótica no momento da fonação. Isso leva, então, ao quê? A perda do fator de proteção da via aérea, que é o fechamento total dessa estrutura, né? Que vocês podem observar aqui, ó, até um pouquinho de acúmulo de saliva no recesso piriforme esquerdo, por conta dessa paralisia que o indivíduo tem desse lado esquerdo, tá bom? Mas o que eu quero que vocês observem aqui é essa fenda que fica no momento em que ele fona. E isso, então, pode levar ao quê? A aspiração no momento da deglutição, porque ele perdeu o fator de proteção. Lembrando que a disfagia, então, ela necessita de uma interação multidisciplinar. E o otorrino tem um papel importante. Por quê? Porque o otorrino, ele conhece toda a anatomofisiologia da região, ele é capaz de realizar o topodiagnóstico das alterações do trato aerodigestivo superior e propor os métodos propedêuticos. Lembrando que nós, otorrinolaringologistas, nós estudamos a disfagia oral e faríngea. A disfagia esofágica já foge da nossa especialidade, tá? Então, o que a gente vai comentar aqui é sobre disfagia oral e disfagia faríngea. Quando, então, que nós devemos investigar? Para aquele paciente que se alimenta por via oral, ou seja, o paciente que come, mas ele tem algum sintoma, algum sinal de disfagia ou alguma doença com risco para que ele tenha disfagia. Porque, como eu já comentei, a disfagia, na verdade, ela é um sintoma de uma doença, que ela pode ser conhecida ou não. Então, nesses casos, nós vamos avaliar o quê? A possibilidade da aspiração laringotraqueal ou de aspiração silente. O que é aspiração silente? É uma aspiração sem resposta de tosse.
E aí, nesse indivíduo que come, que ele tem a possibilidade de aspirar, a gente vai o quê? Evitar a pneumonia, evitar que ele fique desidratado ou que ele fique desnutrido. Porque os indivíduos acabam tentando ajustar a alimentação dele para que ele tenha um desempenho melhor. E isso pode levar tanto à desidratação nos casos em que ele para de tomar líquido, porque ele acaba aspirando, tossindo quando ele toma líquido, ou desnutrido, porque ele vai restringindo muito a alimentação, o volume de alimento que ele ingere. Já naquele paciente que tem via alternativa, né, ou seja, ele tem uma sonda ou uma gastrostomia, a gente vai avaliar a possibilidade de deglutição de saliva quando ele tem estase, ou até o treino da dieta com uma ou mais consistência alimentar com ou sem manobra facilitadora. Para quê? Para que esse indivíduo tenha uma reabilitação segura. Então, lembrando que o indivíduo que não come nada, ele pode fazer um treino por fonoterapia, né, para que ele tenha uma reabilitação segura, ou ele pode fazer manobras facilitadoras. O que é isso? É o indivíduo comer algumas manobras, por exemplo, rotação de cabeça, inclinação de cabeça, deglutições múltiplas, e essas manobras fazem com que ele tenha maior segurança para se alimentar. E através dessa avaliação aqui, o que a gente consegue fazer? A gente consegue, por exemplo, que o indivíduo que tem uma via alternativa de alimentação coma um volume menor ou uma consistência mais segura que a gente vai testando para ele, tá? E também, como eu já comentei, em relação ao volume de saliva e aspiração. Então, se esse indivíduo tem muita saliva, a gente vai o quê? Propor medidas xerostômicas para que tenha uma melhora e um controle desse estase de saliva, evitando então a aspiração. Quais são então os sinais e sintomas que nos fazem pensar em disfagia? Engasgo, dificuldade de manipulação do alimento na boca, boca seca, que é o que a gente chama de xerostomia, ou babação, que é o que a gente chama de celorreia, quando ele tem a sensação do alimento estar parado na garganta, quando o indivíduo tem dor para engolir, quando ele tem tosse ou durante ou após a deglutição, quando ele tem necessidade de pigarro ou de deglutições múltiplas, quando ele tem uma alteração da voz, é o que a gente chama de voz molhada. A gente percebe pelo ruído que fica no momento em que o indivíduo fala, que sugere aí a presença de saliva ou de secreção na via aérea. Ou quando o indivíduo tem cansaço para se alimentar. Ainda falando dos sinais e sintomas, quando o indivíduo tem o quê? Mudança dos hábitos alimentares, quando ele tem recusa alimentar, por exemplo, o indivíduo para de comer uma determinada consistência. Quando ele tem febre sem causa aparente, é importante a gente lembrar da possibilidade de uma pneumonia aspirativa, ou quando o indivíduo tem quadros recorrentes de pneumonia, quando tem perda de peso, ou quando chega a ficar desnutrido ou desidratado. Em bebês, quando tem baixo ganho ponderal, ou quando ele tem cianose, quando o bebê fica roxinho durante ou após as mamadas. E quais são as doenças de risco para disfagia? Então, as doenças neurológicas em geral, né? As doenças neurológicas são as principais doenças que levam a um quadro de disfagia. E as desordens neurológicas, quais seriam? Então, em criança, a gente poderia pensar em prematuridade, que seria uma imaturidade neurológica. A longo prazo, essa criança vai alcançar um padrão de deglutição funcional se ela não tiver nenhuma comorbidade associada. Em crianças pequenas para a idade gestacional, o peso ao nascimento menor que 1,5 kg, quando o Apgar no primeiro minuto é entre 0 e 4, ou quando o Apgar no quinto minuto é entre 0 e 6, quando esse bebê teve uma anóxia neonatal, quando tem algum distúrbio metabólico, alguma neuropatia, alguma infecção congênita, se teve algum AVC, algum TCE, em casos de tumores ou de paralisia cerebral. Quando o indivíduo tem alguma anormalidade do trato aerodigestório, ou em alguma condição que afeta a sucção, a coordenação da respiração e deglutição. Por exemplo, num caso de maturidade neurológica, como eu comentei, num caso de atresia de Coana em bebê, um caso de laringomalácia, quando o indivíduo tem displasia broncopulmonar, foi submetido a intubação orotraqueal prolongada, tem alguma doença cardíaca, infecção pelo vírus sincicial respiratório, que vai incoordenar a respiração e a deglutição. Lembrem que eu comentei que ele precisa ter a reconfiguração dessa estrutura da laringe, da faringe, para que ela seja transformada numa via respiratória, numa via digestiva. Se ele tem uma incoordenação, ele vai ter uma alteração do padrão normal de deglutição. As causas iatrogênicas, que são, por exemplo, pós-cirurgia, com ressecção de tumor, por exemplo, de cabeça e pescoço, com a ressecção de alguma estrutura. Quando o indivíduo é submetido à radioterapia ou quimioterapia, ingestão de soda cáustica,
proposital ou inadvertidamente, em causas infecciosas ou distúrbios psicogênicos. Como é que é a nossa avaliação otorrinolaringológica? Inicialmente é feita uma anamnese detalhada. Peço desculpas aqui que eu acabei de ver que tem um M aqui que não deveria estar aqui. Então, quais são as queixas, né? As queixas do indivíduo, então, geralmente engasgo, tosse. Qual a periodicidade desse quadro que o indivíduo apresenta? E o diagnóstico, ele tem alguma doença de base conhecida? Como eu comentei, a disfagia é um sintoma de alguma doença. Em alguns casos, essas doenças de base não é conhecida. E o indivíduo inicia o quadro como um quadro de disfagia. Então, a gente está apto aí a fazer, às vezes, algum diagnóstico, tá? Como é a evolução dessa doença? Qual é o prognóstico dessa doença, se ela é conhecida? Por exemplo, um AVC de uma região pequena. Esse indivíduo vai ter uma boa evolução, ele tem um bom prognóstico. Já um AVC extenso, o prognóstico desse indivíduo é mais reservado. Então, isso nos direciona aí para conduzir e para tratar o indivíduo. Quais são as condições gerais de saúde? Esse indivíduo é acamado, ele deambula? Qual é o estado de alerta? Ele se comunica? Ele colabora quando a gente solicita alguma coisa? Ele responde aos estímulos? Qual é o estado nutricional do indivíduo? Se ele tem perda de peso? Como é o índice de massa corporal dele? O grau de independência é importante também. Esse indivíduo consegue comer sozinho? Ele precisa que um cuidador auxilie no momento da refeição? Ainda sobre a anamnese, nós investigamos aí quais são as condições de alimentação. Se ele tem alguma consistência preferencial, ou, por exemplo, se ele come só pastoso, com líquido espessado, se ele consegue comer o sólido, se ele consegue ingerir o líquido. Qual é a postura durante a alimentação? Quais os utensílios que esse indivíduo utiliza? Se é muito intercorrente, se ele tem alguma intercorrência no momento, por exemplo, o bebezinho fica roxo, ou o indivíduo engasga com facilidade, tem queda de saturação durante a refeição, qual a quantidade de alimento que esse indivíduo consegue comer? Qual é a via de alimentação? Né? Se é oral, se é alternativa por sonda, ou se é mista, uma parte por via oral, uma parte por sonda. Quais são as características da voz? Como eu comentei, às vezes uma voz molhada nos infere que tenha secreção ou saliva na via aérea. Existe alguma alteração, por exemplo, durante a fonação? Uma voz rouca pode falar a favor de uma paralisia de prega vocal, como eu mostrei para vocês naqueles vídeos falando do fechamento glótico. Se o indivíduo tem uma rouquidão, por exemplo, por conta de uma paralisia de prega vocal, a gente já vai imaginar que ele possa ter um risco maior para ter disfagia, né? Qual o medicamento que ele usa? Se esse medicamento interfere ou não na produção de saliva? Se tem alguma influência no estado de alerta do indivíduo? Quando o indivíduo fica mais sonolento por conta de uma medicação, por exemplo, a gente tem que tomar cuidado para que esse indivíduo não se alimente naquele momento. Por exemplo, anticonvulsivante, que dá sonolência, a gente tem que tomar cuidado. Acabou de tomar medicação, não é o momento da refeição. Se o indivíduo tem ou não pneumonias de repetição, que realmente falem a favor de pneumonias aspirativas. Se o indivíduo tem ou não a presença de refluxo, se ele tem alguma patologia, alguma doença esofágica, se ele já fez, por exemplo, algum tratamento, como alguma cirurgia de cabeça e pescoço, onde teve a ressecção de alguma estrutura das vias aerodigestivas superiores, ou secção de algum nervo que é relacionado à inervação dessas estruturas que são envolvidas no padrão de deglutição normal. Se o indivíduo foi submetido a intubação prolongada, se ele tem traqueostomia, a gente sabe que a traqueostomia ela atrapalha para o padrão fisiológico de deglutição. Por quê? Porque ela altera a elevação e anteriorização do complexo da laringe, que é necessário para que a gente tenha um bom desempenho de deglutição. Se a gente tocar na região anterior aqui do pescoço e engolir, a gente percebe que a laringe eleva e anterioriza, e a traqueostomia atrapalha esse mecanismo. Se o indivíduo foi submetido à radioterapia, por quê? Porque a radioterapia leva a uma redução da sensibilidade local e uma redução da secreção de saliva. E com a boca seca, esse indivíduo vai ter maior dificuldade para se alimentar. Em crianças, a gente sempre pergunta como foi o padrão de sucção, como foi a introdução das diversas consistências alimentares, como foi o desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança, quais são as condições pré-natais, do parto, se teve alguma intercorrência durante o nascimento, se a criança tem alguma afecção concomitante. Então, é uma anamnese bastante detalhada e direcionada.
Em relação ao exame clínico otorrinolaringológico, então a gente tem que olhar os aspectos gerais do paciente. Como eu falei, então, as características da voz. O que é uma voz hipernasal? É aquela voz que tem um escape de ar para a região do nariz. Isso ocorre em indivíduos que têm uma alteração do fechamento velofaríngeo. O que é isso? Vamos ver aqui nesse primeiro vídeo. Quando a gente introduz o aparelho de nasofibroscópio pelo nariz, ali na região da nasofaringe, a gente vai testar o fechamento velofaríngeo. Esse indivíduo tem uma alteração de fechamento velofaríngeo. É um fechamento velofaríngeo incompleto. Então, escapa ar. Ele fica com aquela voz hipernasal. A gente observa aqui na nossa avaliação que esse indivíduo, além de ter o escape de ar durante a fonação, ele também tem o escape de alimento no momento em que ele deglute. E é o que a gente chama de refluxo nasal do alimento. Na verdade, a gente vai falar um pouquinho mais desse exame que a gente faz aqui de deglução mais para frente. Mas eu aproveitei para mostrar aqui para vocês que esse indivíduo tem uma voz hipernasal e que ao mesmo tempo que escapa ar quando ele fala, escapa alimento quando ele engole. Aquela voz rouca ou soprosa que fala a favor de um quadro de paralisia de prega vocal, que eu já mostrei para vocês o vídeo anterior. Uma voz molhada que fala a favor de secreção ou de saliva no vestíbulo da laringe. Aqui é uma avaliação estrutural também, um exame de nasofibrolaringoscopia, em que a gente observa o quê? A presença de grande quantidade de saliva. Em alguns momentos eu não consigo nem visualizar as estruturas de tanta saliva que se acumulou aqui na região da laringe. Então a gente observa que está entrando saliva aqui na região da laringe. E isso, então, leva o indivíduo a ter aquela voz que a gente chama de molhada, é uma voz em que a gente percebe borbulhar a saliva. Quais são as características da fala, da articulação daquele indivíduo? Tem uma doença que chama esclerose lateral amiotrófica, em que o indivíduo tem uma articulação muito prejudicada. Então, a gente consegue perceber isso. Em relação à salivação, se o indivíduo tem celorreia, se ele engasga com a saliva, se ele tosse ou se a boca dele é seca. Esse senhorzinho aqui, vocês podem observar, ele teve um AVC, ele é traqueostomizado, ele está cuspindo saliva. Ele passava o dia com uma garrafinha aqui, PET ou um saquinho na mão, cuspindo a saliva, porque ele não conseguia engolir a saliva. Então, a gente já observa isso no momento em que ele chega na consulta, né? Que ele está com um potinho, um saquinho, alguma coisa para cuspir a saliva. Ainda em relação ao exame clínico, os aspectos gerais do paciente. Qual é o estado geral dele? Motor, ele anda, cognitivo, ele entende aquilo que a gente está falando? Se ele se comunica, qual é o nível de consciência dele? Ele está alerta, sonolento, comatoso? Eu não vou conseguir alimentar ou fazer um teste de alimentação no indivíduo comatoso. Qual é o padrão de respiração dele? Se é normal? Se tem algum estridor ou algum desconforto respiratório? Se tem queda da saturação? Qual é o estado nutricional desse indivíduo? O grau de hidratação dele? Esse indivíduo aqui, a gente pode ver o grau de emagrecimento que ele se encontra. Só de olhar o indivíduo, eu já consigo perceber o quanto ele está emagrecido. Exame clínico agora falando especificamente de cavidade oral e de orofaringe. O que a gente observa? Língua, então a gente observa a mobilidade da língua, pedindo para o indivíduo colocar a língua para fora, lateralizar para a direita, lateralizar para a esquerda, subir e descer a língua. O que a gente pode observar nessa imagem? Uma alteração de mobilidade da língua, né? Ela tem uma língua que até fascicula por causa da atrofia muscular mesmo da língua, por conta de uma alteração aí da inervação da língua. Ela teve um AVC de tronco e ela ficou com uma alteração importante de mobilidade de língua. Como são os lábios, né? Se o paciente tem vedamento labial, se ele consegue vedar os lábios, palato duro e palato mole, se tem fenda palatina, quais são as condições do dente, tem todos os dentes preservados, esse indivíduo usa prótese dentária, essa prótese está bem adaptada, se tem secreção salivar, se realmente é adequada, se tem acúmulo a mais ou xerostomia, boca seca, se o indivíduo fica com resíduo na cavidade oral ou já tem resíduo ali na cavidade oral. Em relação às bochechas, se o indivíduo consegue ter uma movimentação das bochechas, se o indivíduo consegue abrir a boca adequadamente, como é a mandíbula, se ele consegue movimentar essa mandíbula adequadamente, se ele consegue mastigar. A elevação laríngea, como eu comentei aqui, na região do pescoço, se ele tem algum bócio, algum tumor palpável, tudo isso a gente observa pelo exame clínico. Aqui, como eu comentei sobre a elevação laríngea, ela é muito importante para abrir o esfíncter esofágico superior do esôfago. A gente sabe que indivíduos que têm uma elevação laríngea reduzida, ele pode ter um comprometimento na abertura desse esfíncter. Esse aqui é uma imagem de um exame de videodeglutograma, que é um exame feito no raio-x, com contraste baritado.
E a gente está vendo o indivíduo deglutir várias vezes, tentando propulsionar esse bolo aqui pelo esfíncter esofágico superior. Era um indivíduo que tinha uma alteração de elevação laríngea, um indivíduo traqueostomizado, e que ele tinha aí uma alteração de abertura, em decorrência de uma alteração da elevação e anteriorização do complexo laríngeo. Ainda falando sobre o exame clínico, na face e no pescoço, a gente observa, então, a laringe e a hipofaringe. Como é que a gente observa isso? Através do exame objetivo da laringe. É através de um exame de laringoscopia, que pode ser feita pela boca, que é a laringoscopia direta, como foi feito esse exame que eu já mostrei para vocês anteriormente. Aqui, além da laringoscopia direta, a estroboscopia, em que a gente consegue observar também a vibração da mucosa das pregas vocais, né? Um exame aqui, ó, pela estroboscopia, a gente consegue observar a vibração da mucosa. Ou através da nasofibrolaringoscopia, que é o aparelho flexível, que a gente introduz o aparelho pelo nariz. Aqui é uma imagem de laringoscopia direta mais estroboscopia. E o que a gente vai avaliar? Como eu já comentei, o fechamento glótico, que é a chave para proteger a via aérea no momento em que a gente deglute. E a avaliação objetiva da deglutição, ela é feita através de um exame que é chamado de VED, que é a videoendoscopia da deglutição, ou FES, que é a sigla em inglês. Através desse exame, o que nós observamos? Nós ofertamos alimentos corados com anilina alimentar azul, como vocês podem ver aqui, e a intenção de corar o alimento é justamente para que a gente consiga identificar se ele está indo para o lugar errado ou não. Pode escolher qualquer cor de anilina, a gente opta pela cor azul, porque a gente acredita que seja a mais apropriada para conseguir diferenciar de secreção, de saliva, até de alimento. E aí a gente vai observar alguns parâmetros no momento da deglutição. Para que se faça esse exame de avaliação objetiva, nós utilizamos o nasofibrolaringoscópio, que é introduzido pelo nariz. Que se a gente fosse fazer dessa forma aqui, com a laringoscopia direta, o paciente não ia conseguir ter um padrão de fase oral adequado, porque o aparelho estaria pela boca. Por isso que o aparelho é introduzido pelo nariz, tá bom? O que nós observamos aqui, então? Esse indivíduo tem presença de alimentos sobre as pregas vocais. Isso é um evento de aspiração de alimento. Então, os métodos diagnósticos principais para avaliar a disfagia oral e faríngea, que é o tema da nossa aula, como eu falei, nós otorrinolaringologistas, nós estudamos a disfagia oral e faríngea. Então, os exames principais são o videodeglutograma, que é a videofluoroscopia, ou a avaliação endoscópica da deglutição, que é o VED, também chamado de FES. Qual é a diferença entre os dois exames? São exames complementares. A videofluoroscopia é um exame que avalia todas as fases da deglutição. Então, avalia a fase oral, a fase faríngea e a fase esofágica. O indivíduo é exposto à radiação, então é feito numa unidade de radiologia, então o indivíduo deve ser transportado para uma unidade de radiologia. Isso acaba dificultando em casos de indivíduos acamados. E esse paciente é exposto à radiação, então a gente tem um limite de tempo para a realização desse exame. E aqui, então, é uma imagem do exame, como eu já mostrei anteriormente, de videodeglutograma, onde o indivíduo ingere o alimento com contraste baritado, lembrando que então não é um alimento de verdade, ele é misturado com o bário. E aí ele tem realmente uma diferença de gosto, até de viscosidade do alimento. Mas é um exame que a gente consegue observar todas as fases da deglutição. A avaliação endoscópica é um exame que a gente avalia principalmente o quê? A fase faríngea, mas a gente tem indícios de fase oral. Eu estou vendo a movimentação da língua aqui, em que eu consigo observar, no momento em que ele está mastigando, eu consigo também ver como é o desempenho dele, porque eu estou olhando para aquele indivíduo comer. Mas ele é um exame que avalia principalmente a fase faríngea. E a avaliação da deglutição por fibronasofaringolaringoscopia. Então, a gente tem uma visão endoscópica, né? A gente consegue avaliar toda essa anatomia, tanto da faringe quanto da laringe, observar se tem estase de saliva, quantificar essa estase de saliva. Tocando a região das aritenoides aqui, a gente consegue perceber se o indivíduo tem uma sensibilidade preservada ou não. E qual é a importância de sensibilidade? O indivíduo que tem sensibilidade, ele vai engasgar. O alimento vai para o lugar errado, ele vai perceber e vai tossir. Já o indivíduo que tem uma alteração de sensibilidade, uma redução de sensibilidade, o que vai acontecer? Ele vai engasgar sem tosse, sem resposta. Então, é aquele indivíduo que aspira de maneira silente ou silenciosa, e é um risco maior, porque em casa não vão perceber que ele está engasgando. Então, é aquele indivíduo que
realmente tem um risco muito grande. Esse exame não expõe o indivíduo à radiação, então eu posso fazer exames seriados e eu não tenho limitação de tempo, né? E já existe na literatura publicação de avaliação de deglutição em bebês durante a amamentação. E a nossa imagem endoscópica, né, da avaliação de deglutição é essa. Então, a gente está vendo aqui a base da língua, aqui a epiglote, aqui as pregas vocais, as aritenoides, e como eu comentei, os alimentos são corados com anilina azul comestível e a gente oferta em diferentes volumes e consistências, né? A gente oferta, então, o pastoso, o sólido, o líquido espessado e o líquido fino, e o que a gente vê é justamente isso, né? O alimento vindo e o indivíduo deve deglutir 3 vezes para que fique sem resíduo. Esse indivíduo tem um padrão de deglutição normal, então ele não teve presença de resíduo, ele não teve alimento que penetrou, ou seja, que está acima do nível das pregas vocais, que penetrou na laringe, ou aspirou. O que é aspirar? É o alimento sobre a prega vocal ou abaixo do nível dela. Então, aqui, como vocês podem ver, é um exame de deglutição, de avaliação endoscópica da deglutição, em que o indivíduo tem um padrão de deglutição funcional. Então, como eu comentei, o FES, né, que é a avaliação endoscópica da deglutição, ele foi um exame proposto em 1988 pela Langmore, que é uma fonoaudióloga americana que eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente. E lá nos Estados Unidos, em alguns estados, as fonos são autorizadas a realizar o exame. Aqui no Brasil é ato médico, é feito só por médico. E a sigla em inglês, então, é Flexible Endoscope Evaluation of Swallowing. E a avaliação estrutural do trato aerodigestivo superior e funcional da deglutição com a oferta de alimento. Quando a gente introduz, então, o aparelho de nasofibroscópio, que é esse aparelhinho aqui, pelo nariz, quando o aparelho está lá em cima, a gente vai avaliar o quê? O fechamento velofaríngeo, como eu comentei com vocês naquele vídeo anterior que eu falei da voz hipernasal. O normal é que o indivíduo tenha um fechamento velofaríngeo completo. Introduzindo um pouquinho mais, eu vou ver o quê? A estrutura, né? As estruturas, a estrutura da laringe, se tem um fechamento glótico adequado, se tem presença de estase de saliva e avaliar também a sensibilidade. Se tem presença de um tumor, se tem alguma outra alteração. E aqui eu vou avaliar o que depois? A oferta de alimento corado. Nesse caso aqui, nessa imagem, o que nós estamos observando? Que o indivíduo tem aspiração de alimento. Ele tem alimento em cima da prega vocal e abaixo. E além disso, ele tem o quê? Resíduo aqui na região posterior, na região retrocricoide. A avaliação estrutural ela é muito importante. Vamos observar aqui, ó. Aqui é um indivíduo que tem um bebê que tem laringomalácia, uma epiglote em ômega, um encurtamento das pregas areoepiglóticas. Eu mal consigo visualizar a prega vocal. Nesse caso aqui, eu realmente não vejo prega vocal. Aqui que o indivíduo tem um hemangioma retrocricoide, eu também não consigo ver as pregas vocais. Nesse cisto laríngeo, também não consigo ver a prega vocal. Aqui a imagem está invertida porque esses aqui são exames. E aqui já está com o paciente na mesa de cirurgia onde foi feita uma laringoscopia de suspensão. Então, aqui o que eu estou vendo? Aqui é a região anterior e aqui é a região posterior. O que eu estou vendo? Eu estou vendo aqui o quê? Um cleft laríngeo, uma abertura aqui na região posterior da laringe. Nesse caso aqui, o que eu estou vendo? Eu estou vendo uma estenose. Olha aonde está aqui a abertura só. Isso aqui é estenose subglótica. Aqui estou vendo o quê? Uma membrana laríngea. Aqui é um indivíduo que tem o quê? Agenesia de epiglote. Cadê a epiglote? Ela não está presente aqui. Aqui é um indivíduo que eu vejo o quê? Uma fenda palatina. E aqui? A presença de estase de saliva. E é importante, além de eu visualizar e descrever essa estase de saliva, eu quantificar essa saliva. Por quê? Eu vou propor, na verdade, uma medida xerostômica, uma medida terapêutica, que vai ser ou através de remédios, ou através de injeção de toxina botulínica nas glândulas salivares, ou até um procedimento cirúrgico para controlar essa produção de saliva. Então, eu preciso ter um parâmetro de comparação. Então, é importante eu fazer uma avaliação inicial e, propondo o tratamento, eu vou fazer uma avaliação posterior para ver se aquilo funcionou ou não. Aqui, então, é um indivíduo que tem estase de saliva. Aqui eu observo o quê? A saliva na via aérea, a saliva na carina. Então, eu consigo comprovar que esse indivíduo está aspirando, tem saliva na via aérea. E aqui também, o que eu comprovei? A alteração de sensibilidade. Eu passei o aparelho, fui quase até os brônquios, né? Eu cheguei até a carina. E esse indivíduo não teve reflexo, ele não estava sedado.
Olha esse bebê aqui, já que a gente consegue observar o quê? Presença de saliva, escape de saliva extra-oral, saindo saliva pela boca, o bebê babando. E também o aspecto médico legal do uso crônico de droga é importante, porque essas medicações que eu uso para secar a boca, que são medicações xerostômicas, eu estou agindo com o efeito colateral da droga, que é secar a boca. E além desse efeito colateral, eu vou ter outros. Então, eu preciso ter um comparativo para dizer que eu estou usando aquele remédio em benefício de alguma coisa, mesmo essa medicação tendo outros efeitos colaterais, tá? Bom, e a avaliação funcional com alimento corado? O que eu vou observar, como eu comentei com vocês? A presença de resíduo, olha aqui. A gente considera normal até 3 deglutições para clarear aquele volume de bolo alimentar que foi ofertado. Vocês observam aqui a quantidade de resíduo que ficou aqui na valécula, que ficou aqui na presença da parede posterior, aqui na região retrocricoide. Aqui, o que é? Uma penetração. A presença de alimento no vestíbulo da laringe, mas ainda não chegou na prega vocal. E aqui? Aspiração, ó, o alimento está em cima da prega vocal aqui embaixo e bastante resíduo aqui na região posterior. Aqui eu também observo um volume de aspiração maior. Aqui, o que eu observo? Ó, eu observo a presença de aspiração, aqui eu já estou vendo o primeiro anel traqueal e o indivíduo tem uma sensibilidade tão alterada que eu consegui introduzir o aparelho aqui e observar aqui a traqueia, né? Então, olha que imagens interessantes para a gente conseguir definir como é o padrão de deglutição desse indivíduo. Através dos achados do exame, a gente consegue classificar essa disfagia em leve, moderada, grave, ajustar volume, porque o indivíduo pode ser que ele vá mal com volume maior, mas com volume menorzinho ele vai melhor. Vamos mudar a consistência, ele não foi bem com, por exemplo, líquido fino, vamos tentar espessar esse líquido e ver como é que ele vai. Então, a gente consegue adequar a alimentação desse indivíduo de acordo com essa avaliação objetiva, tá? Bom, o que eu tinha para dizer para vocês era isso. Eu agradeço muito a atenção de vocês e até a próxima.